Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo nós vamos discutir sobre um tema que está muito presente na nossa sociedade agora, no mundo contemporâneo, que é o tema da meditação. E eu vou fazer uma série de vídeos a partir desse, assim como eu fiz com os vídeos de medicina chinesa, que não terminaram ainda. Na verdade, eu só dei um tempinho para gravar essas outras videoaulas sobre meditação, por ser uma temática tão pertinente hoje em dia, por estar presente nas diversas mídias que nós encontramos, por estar presente nas diversas classes da nossa sociedade e por abraçar não só aqueles que buscam saúde e qualidade de vida, mas até como recurso terapêutico, como recurso educacional, seja nas escolas, seja nas indústrias corporativas. Então, acho que é um tema que vale a pena a gente debater um pouco, até mesmo para desmistificar esse tema. Eu farei alguns vídeos a partir desse, com algumas temáticas que almejam essa ideia, que tem como tema central a meditação e a desmistificação dessa ideia. Teremos um vídeo aí só sobre os conceitos básicos da meditação, assim como teremos um vídeo também sobre a meditação como recurso terapêutico, a fisiologia da meditação, a meditação como recurso educacional, para que a gente entenda um pouco mais essa ideia. E a priori achei interessante fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm dúvidas frequentes sobre a prática da meditação e essas perguntas que eu comumente me deparo como professor estudioso dessa temática, eu procurei trazer aqui para poder esclarecer um pouquinho as ideias antes da gente adentrar pelos outros assuntos dos quais eu falei. Então o que eu vou tentar esclarecer a partir de agora são algumas diretrizes práticas e dúvidas e perguntas frequentes que as pessoas fazem, tanto iniciantes na prática da meditação, como inclusive praticantes já relativamente experientes. E por que eu falo relativamente experientes? É porque a meditação é uma prática que envolve e está imersa na história humana desde sempre. Desde a época da pré-história, quando os primeiros humanos paravam em frente ao fogo para poder se aquecer, para poder cozinhar, para poder socializar, a própria observação do fogo era uma forma de desenvolver o foco. E essa concentração pode ser entendida também como uma prática da meditação. E com esse ponto vocês entendem que ao longo da história humana, a meditação de certa forma sempre esteve presente, seja ela na cultura religiosa, seja ela na cultura erudita, seja ela na cultura terapêutica, ela sempre esteve presente de alguma forma como recurso de desenvolvimento do potencial humano, tanto no que diz respeito aos aspectos mais viscerais, no que tange o desenvolvimento da calma e da tranquilidade do corpo, assim como nos desenvolvimentos intelectivos, sejam eles cognitivos, emocionais, musicais, sociais, assim como no desenvolvimento religioso, no sentido mais estrito da palavra, que é o religar. Então, acho que o primeiro ponto que a gente poderia partir é do que significa meditação. Então, qual é o conceito de meditação? E veja que eu utilizei a palavra conceito. Perceba aqui que eu utilizei a palavra conceito e não utilizei definição de meditação. E por que eu utilizei conceito e não definição? É porque conceito, em essência, é uma compreensão subjetiva que alguém tem de alguma ideia, de alguma palavra. À medida que definição é a delimitação exata do que vem a ser essa palavra. Então não existe uma exatidão no que diz respeito à prática da meditação ou à ideia do que vem a ser a essência da meditação. A meditação é um recurso que, como você percebeu agora há pouco, ela pode ser utilizada desde os âmbitos mais viscerais, como recurso terapêutico, no controle da frequência cardíaca, no controle da ventilação pulmonar, assim como ela pode ser utilizada como recurso intelectivo, desde os aspectos mais cognitivos até os aspectos emocionais, sociais, e ela pode ser também utilizada como recurso para o desenvolvimento bioenergético e espiritual humano. Então, a depender do motivo pelo qual você pratique a meditação, ela pode ser entendida, em termos de definição, de outras formas. Ela pode ter uma definição mais puxada para o aspecto religioso, ela pode ter uma definição mais puxada para o aspecto psicológico, ou psicoterapêutico, ou mesmo no aspecto físico, fisiológico. E o que eu busco aqui, na verdade, é a essência do que vem a ser a ideia sobre meditação. Então, a meditação é um estado mental caracterizado pela concentração em um tema ou objeto, no qual o pensamento discursivo torna-se ausente. Essa é uma definição que eu estou utilizando. É lógico que restringir a meditação, que sempre fez parte da história humana em diversas culturas, em diversas épocas, algumas poucas linhas, é uma pretensão da qual eu não tenho. Então, é bem provável que aqueles que já são praticantes de meditação queiram acrescentar algumas linhas, ou queiram dizer mais algumas coisas sobre meditação, mas eu acredito que a interseção de todos os conceitos de meditação, eles passam por essa característica, em que há um estado mental
total de concentração em um tema ou objeto, no qual o pensamento discursivo torna-se ausente. E o que é que significa o pensamento discursivo torna-se ausente? É quando a sua mente é aquieta. E como eu havia dito, a meditação acompanhou o desenvolvimento da história humana desde a pré-história, desde quando os primeiros hominídeos paravam em frente ao fogo e observavam esse fogo, desenvolvendo assim foco, concentração, até os dias atuais, quando a meditação toma proporções que transpassam o conceito místico e religioso. E acredito que isso nos leve a um segundo ponto, uma pergunta que é muito frequente na prática da meditação. Será que a meditação é uma religião ou depende de uma crença religiosa? E por que essa pergunta é frequente? Que a própria ideia da meditação ela vem atrelada ao conceito do que é místico, do que é ocultista, do que é religioso. Até pouco tempo se achava que quem meditava tinha que ser monge, ou tinha que ser uma pessoa xamã, ou algo que envolva a transcendência de alguma forma. Quando na verdade hoje a ideia da meditação ela toma proporções que transpassam essa ideia. Hoje a própria neurociência já atesta a meditação como um recurso terapêutico, como um recurso de desenvolvimento intelectivo, como uma ferramenta no desenvolvimento educacional do ser humano. E todos esses temas nas quais a meditação pode estar inserida, elas não podem necessariamente, dentro da prática da ciência ortodoxa, ter algum vínculo religioso, por questões empíricas, por questões lógicas. Estudar a religiosidade como um fenômeno do ser humano é diferente de estudar a meditação como manifestação dessa religiosidade. Porque quando envolvemos esse conceito de transcendência, acrescentamos à equação da fórmula variáveis das quais não podem ser aferidas pelo sistema humano. E vocês percebem que na definição inicial do que eu dei sobre meditação, eu não envolvi nenhuma ideia de religiosidade. Sendo assim, a meditação ela pode ser praticada de forma laica, na qual a transcendência não é um fator participante dessa equação. Então, para aqueles que querem iniciar a prática da meditação e de alguma forma acha que a meditação é uma manifestação religiosa, pode procurar pesquisar sobre o assunto que você vai perceber que existem outras formas de praticar a meditação que não envolvam a religião. É lógico que vai ser muito comum você procurar centros de meditação que tenham vínculo com essas ideias, mas isso não quer dizer que a meditação está restrita a essas ideias. De antemão, eu sugiro uma técnica que está sendo muito utilizada, inclusive, pelo meio científico, como uma forma de aferir os benefícios da meditação, que é a prática da atenção plena, ou também conhecida como mindfulness. Tem até o livro que você pode adquirir, que tem um CDzinho, e no CD cada faixa representa uma meditação guiada. É um livro de fácil leitura. Eu acredito que vale a pena vocês darem uma conferida se a ideia que você almeja é uma prática da meditação que seja mais tangível dentro do que diz respeito ao condicionamento mental e o desenvolvimento de uma saúde emocional. E até essa prática do que se entende por atenção plena ou mindfulness, a ideia que se traduz é que você esvazia a sua mente. E provavelmente você deve estar pensando que aquele que esvazia a mente, ele para de pensar. E essa é uma outra pergunta que é muito frequente. É possível parar de pensar? Tecnicamente é impossível você parar de pensar. Sempre haverá um pensamento na sua mente. Mesmo porque a sua mente, ela apresenta áreas das quais você não controla, como pré-consciente, como inconsciente. E até grandes pensadores da história humana já atestam isso, como o próprio Nietzsche, que determinava que algo pensava nele, não necessariamente ele. Então, tecnicamente, é impossível você parar de pensar. Mas é bem provável que você vai ouvir alguns instrutores de meditação, algumas meditações guiadas que você pode inclusive achar aqui pelo YouTube, onde vai dizer para você esvaziar a sua mente. E se eu não posso parar de pensar, o que é que significa exatamente quando o instrutor fala sobre parar de pensar? Isso nos leva à próxima pergunta, que basicamente é o que significa silenciar a mente. E eu recorro à definição primária que eu fiz lá no início. Silenciar a mente significa basicamente isolar o fenômeno discursivo dos seus pensamentos. É você manter-se em perspectiva de forma imparcial. Você não vai interpretar os seus pensamentos, você não vai tentar frear os seus pensamentos, muito menos você vai julgar os seus pensamentos. A sua única função é observar os seus pensamentos. É como se você assistisse a um filme. Um recurso que normalmente eu utilizo é a visualização do indivíduo de sentar-se à beira de um rio e observar esse rio à sua frente. No caso, as águas do rio, a corredeira desse rio, ele representa os seus pensamentos. Então, assim como as correntes de água do rio passam, os seus pensamentos também irão passar. E aí provavelmente deve surgir uma dúvida: qual é a função de você simplesmente sentar e observar os seus pensamentos? Primeiro é que você comece a entender a natureza da sua mente. Você comece a reconhecer em si os seus padrões de pensamento. Quais são os pensamentos que mais surgem? Quais os sentimentos e emoções que estão ligados a esse pensamento?
Isso é um ponto da meditação que é crucial, que se entende por autoconhecimento. Mas isso nós vamos discutir em um vídeo em particular. E além do autoconhecimento, o fato de você não criar um pensamento discursivo ou racional sobre o que você pensa, interpretando, julgando ou tentando frear, isso significa que uma hora ou outra os seus pensamentos eles vão tornar-se mais rarefeitos, eles vão tornar-se mais espaçados entre um e outro, porque normalmente o pensamento ele decorre de um pensamento prévio. Então, quando você pensa em algo, o pensamento racional, ou a lembrança que vem daquele pensamento que você está manifestando, lhe leva a outro pensamento, que o pensamento racional e discursivo sobre aquele outro pensamento que você teve irá lhe levar também a outro pensamento, e assim sucessivamente. Isso significa que essa cadeia de pensamentos ela será ad infinito até que você isole esse pensamento discursivo. E à medida que um pensamento ele deixa de ser interpretado, ele deixa de ser julgado, o outro pensamento conseguinte ele fica mais distante. A ideia que eu posso trazer é a analogia do filme que eu acabei de fazer. Então imagine você que no filme você tem aquelas fitas nas quais elas são fotografias de quadrante em quadrante, e à medida que a fita passa com velocidades determinadas, você não vê aquilo como uma fotografia ou uma sucessão de imagens. E você percebe que entre uma fotografia e outra existe um espaço, existe um interregno. É esse espaço, é esse ato que nós entendemos como silêncio da mente. É o espaço entre um pensamento e outro. E é nesse silêncio da mente que você para de pensar. É nesse silêncio da mente que se manifesta o que os orientais chamam de vazio, e o que dentro da perspectiva dos orientais, esse vazio, na verdade, é um campo de novas possibilidades, diferente do nosso conceito de vazio, que é a ausência de qualquer coisa. Para os orientais, é nesse espaço vazio que você tem capacidade de agregar novos conceitos, de agregar novas ideias. É nesse espaço que você alcança as soluções que você busca, as respostas que você procura, simplesmente porque você abriu espaço na sua mente. Então, silenciar a mente, basicamente, significa você isolar o pensamento discursivo, racional sobre o que se passa na sua cabeça. É você não julgar, é você não interpretar e nem tentar frear os seus pensamentos ou pará-los. É simplesmente sentar e observar a si mesmo, manter-se em perspectiva, de forma imparcial. E essa mesma regra, ela vale para os seus sentimentos e suas emoções. Assim como você observa seus pensamentos de forma imparcial, observe também seus sentimentos e suas emoções, reconhecendo assim os seus padrões de como você se sente, de como você pensa, de como você se emociona, fundamentando melhor assim o mecanismo do autoconhecimento e oportunizando ao seu organismo um estado de tranquilidade e serenidade, onde a enxurrada de pensamentos incontroláveis eles passem na sua cabeça, lhe trazendo reações tanto fisiológicas quanto emocionais. A partir do momento que você cria esse hábito e desenvolve esse recurso cotidianamente, com disciplina, o que podemos entender como a higienização mental, que é algo também que nós vamos discutir em particular em outro vídeo, você acaba gerando um condicionamento orgânico, para ser mais específico, neurológico. E é esse condicionamento que formata os mecanismos de funcionamento do seu organismo. A partir do momento que isso torna-se um hábito para você, através de um fenômeno chamado de plasticidade, é possível formatar o seu organismo para que ele funcione de uma forma mais eficiente, para que suas emoções tomem proporções mais coerentes, para que o seu raciocínio seja mais aguçado, para que sua interpretação e sua conduta no mundo seja mais sensata. E que esse estado, ele não se estabeleça só quando você está praticando meditação, mas que isso seja natural de sua conduta no mundo, que é o que nos leva a outra pergunta. É possível acalmar a mente mesmo em locais públicos? E através dessa explicação prévia que eu passei para você, é bem provável que você entenda que sim. A meditação como recurso de condicionamento, ela precisa ser exercitada, ela precisa ser praticada. E a partir do momento que ela é condicionada a um estado mental mais tranquilo, a um estado mental mais sereno, assim a sua mente funciona. Assim o seu organismo funciona, independente das circunstâncias em que você se encontre. É lógico que isso não lhe isola de qualquer outro tipo de sentimento ou emoção que seja parte do arquétipo da natureza humana. E com isso eu quero dizer que você não vai deixar de ter ansiedade, que você não vai deixar de ter preocupação, que você não vai deixar de ter raiva, medo ou tristeza. Isso são emoções que fazem parte do arquétipo da personalidade humana. Mas essas emoções, elas tomarão proporções no seu organismo que serão mais saudáveis. Elas não estarão fora de contextos ou em proporções demasiadas. E para que você entenda a importância da prática cotidiana, eu trago para você um ditado que é oriental,
que diz que não adianta você esperar ter sede para cavar um poço, você vai morrer de sede. Isso significa que não adianta você esperar ficar ansioso, ou triste, ou com medo, ou com raiva para você meditar. Acredito que uma das piores coisas que você tem para uma pessoa que está com raiva é pedir para ela ficar calma. Provavelmente ela fica com mais raiva ainda, inclusive de você. Então é importante que para que você nutra estados de serenidade, de tranquilidade, você cultive isso cotidianamente com a prática da meditação. E a partir do momento que você tem isso como hábito, você vai entender que é possível acalmar a mente mesmo em locais públicos, mesmo em locais barulhentos e até mesmo em ambientes de conflito. Partindo um pouco para a prática, algumas pessoas me perguntam qual é a postura correta para você meditar. E como vocês entenderam no início do vídeo que a prática da meditação é algo que faz parte da história humana, nas suas diversas épocas e nas suas diversas culturas, é lógico que cada um vai ter uma interpretação do que vem a ser o conceito da meditação. E por consequência, a partir do momento que você tem uma interpretação do que vem a ser o conceito da meditação, você também vai ter metodologias diferentes da meditação. Muitos vão dizer que você tem que meditar sentado, alguns vão dizer que você tem que meditar andando, outros vão dizer que você tem que meditar deitado, que a postura é fundamental para a prática da meditação, a postura física é fundamental para a prática da meditação. Mas não é bem por aí. Na verdade, a postura agrega à prática da meditação, mas ela não se traduz na essência da meditação. Em outras palavras, a postura física, ela tem uma relativa importância, mas ela não é de fundamental importância para o estado meditativo. A postura mental é que é essencial na meditação. A postura mental não discursiva do seu raciocínio, da observação, do autoconhecimento, da introspecção. Essa é a postura mental. Essa é a postura correta da meditação. E não necessariamente a postura física. E volto a dizer que você vai encontrar diversas escolas de prática de meditação que vão sustentar que a postura é de fundamental importância, algumas até mais mirabolantes. Mas eu sugiro que você pesquise, que você procure vários centros, que você entenda diversas óticas, e depois você adere ao que você mais simpatiza, seja ele envolvendo alguma crença religiosa ou transcendente ou não. Então, no que diz respeito à postura da meditação, o que importa realmente é a postura mental, e não necessariamente a postura física. Uma outra pergunta que normalmente me fazem, que na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação, é que toda vez que a pessoa faz uma meditação, a pessoa dorme. E aí que vem depois a pergunta se isso é certo, se isso é errado. Na verdade, não é nem certo e nem errado. A prática da meditação é um exercício mental, é um condicionamento mental. Daí entende-se que para você exercitar ou condicionar a sua mente, você precisa estar em vigília, você precisa estar acordado. E a partir do momento que você dorme, você deixa de fazer a prática da meditação. Em algumas culturas você vai ver que dormir durante a prática da meditação é uma ofensa. Mas traduzindo a ideia laica do que eu venho trazer para vocês, não existe a ideia do que venha ser certo e errado na prática da meditação no que diz respeito a dormir. Na verdade, o aconselhável é que você mantenha-se em vigília, mas se por acaso você sentir sono, não há problema nenhum em dormir. Mas se sua ideia realmente é meditar, é importante que você esteja acordado, esteja desperto, porque aí você pode reconhecer os padrões do seu organismo, o autoconhecimento, a higienização mental. Se por acaso você sentir um sono incontrolável, eu sugiro que você pare a meditação e aí realmente você vá dormir. Mas fora isso, não tem problema nenhum você dormir durante a prática da meditação. E uma outra pergunta que eu acho que puxa essa, que é eu não consigo meditar, né? O que eu faço? E aí a sugestão, a priori, é que você entenda mais sobre o conceito da meditação. Busque estudar mais sobre o tema. Hoje o que não falta é fonte para que você possa desenvolver suas pesquisas. Busque conversar com aqueles que já praticam a meditação. Procure escolas na cidade onde você mora, centros onde praticam a meditação. Busque conhecer um pouco mais desse centro, da ideologia, da filosofia, da prática em si. E a partir do momento que você se identifica com uma prática, seja ela qual for, eu sugiro que você faça aos poucos. Não precisa você começar meditando 40 minutos, 1 hora. 15 minutos por dia, 10 minutos por dia já são o suficiente. Começar pela prática da respiração é fundamental. Isso nós vamos ver no vídeo da fisiologia da meditação, a importância da respiração na prática da meditação. Mas só o fato de você fazer uma respiração profunda, fazer uma respiração mais tranquila, mais paulatina, você já começa a dar os primeiros passos na prática da meditação. Então a sugestão que eu dou é que você realmente busque escolas e centros de meditação na cidade onde você mora, pesquise mais sobre o tema. A partir do momento que você tem uma ideia teórica do tema, você pode partir para a parte prática, experienciando, experimentando
essas filosofias, essas práticas, essas ideologias da meditação nesses diversos centros que você encontrar. E aquele que você se identifica, você aos poucos agrega a prática ao seu dia, passo a passo. É importante que você entenda a ideia, entenda a prática e se associe aos praticantes. A prática em grupo facilita muito. Uma outra condição, às vezes, é que a pessoa se declara uma pessoa muito ansiosa para meditar. E normalmente vem seguido que a meditação não é para mim, né? Ou como uma interrogação ou como uma afirmativa. E o interessante é que hoje em dia a ansiedade ela angariou outras nomenclaturas para ficar mais efêmera, tipo dinâmica, né? Uma pessoa dinâmica, multitarefa, multifocada. Esses excessos cotidianos que nutrem muito mais a inquietação e o pensamento acelerado e discursivo. Quando a pessoa se depara com um estado mental de tranquilidade, de serenidade, de certa forma há um choque, aquilo pode incomodar. E a primeira reação que a pessoa tem é: não consigo parar minha mente, eu não consigo parar quieto, eu não consigo meditar por consequência disso. E aí eu faço mais uma referência do que eu disse há pouco. A mente é tão condicionável quanto o corpo. Se você se encontra num estado de ansiedade, de aceleração e de inquietação, é porque de alguma forma as informações que você gera para o seu organismo no cotidiano lhe levam a esse estado. E se por acaso de alguma forma isso lhe incomoda, é aí que você precisa realmente da meditação. Quando você começa a perceber que você não consegue praticar a meditação porque você não consegue ficar parado ou parada, é porque a meditação ela entra como um recurso fundamental para que você harmonize o seu organismo. E temáticas como essa nós vamos discutir na parte da meditação como recurso terapêutico. Então, se por acaso você se encaixa nesses padrões de inquietação, de aceleração, de multitarefa, ou de mente acelerada, de pensamentos atropelados, de dificuldade de memória, é bem provável que você precise da meditação como recurso terapêutico. E por mais que às vezes você ache que não precise, e que mesmo nesses padrões você consegue ter uma vida relativamente produtiva, a pergunta é: até quando você vai manter essa produtividade com um padrão inquieto do corpo, com um padrão acelerado e desgastante do organismo, onde você não tem um sono de qualidade, onde você não se alimenta com qualidade? Todo o seu organismo é um maquinário. E a partir do momento que algumas peças passam a ser utilizadas de forma excedente, elas apresentam desgastes mais cedo e uma durabilidade menor. E um dos sistemas mais afetados em estados como esse é o sistema nervoso, que é o sistema de fonte de comando visceral para todo o organismo. Então fica a dica aí, a reflexão. Até quando você vai conseguir manter esse padrão? E quando nós entendemos que o organismo ele é condicionado através das informações que nós geramos para ele ao longo de nossa vida, nós entendemos também que esse condicionamento, se ele for feito de forma errada, você gera informações equivocadas para o seu organismo e provavelmente você irá adoecer em função dessas informações. Você, por exemplo, não nasceu ansioso ou ansiosa. Provavelmente você foi condicionado a esse estado orgânico, a esse estado emocional. E aí normalmente vem uma outra temática da prática da meditação que está muito presente nos dias de hoje, que é a meditação na educação. Então, normalmente as pessoas falam comigo que acham muito importante a meditação para a criança, que aprendendo desde cedo, nós geramos condicionamentos de inteligência, inclusive emocional, para que não apresentemos quadros como os dito há pouco. Então, às vezes as perguntas que as pessoas fazem, sejam elas mães, pais, tutores e até mesmo professores, é como é que você pode incentivar as crianças na prática da meditação. E eu acredito que o primeiro passo para isso tudo é a gente entender o que vem a ser a prática da meditação. Somos nós mesmos praticarmos a meditação. Afinal de contas, criança vê, criança faz. Criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela explicação teórica. O segundo passo, eu acredito que seria desmistificar esse conceito da meditação e entender ela como um recurso de condicionamento e de formação de um ser humano. É entender que a educação não está restrita à informação, à decoração de fórmulas, de textos, de equações matemáticas, mas em essência saber lidar com as relações consigo mesmo e com o mundo. É ser o ser humano produtivo socialmente, politicamente falando, é ser o ser humano eficiente de forma autônoma, sendo pleno nas suas expressões emocionais, intelectivas e sociais. Então a meditação é um recurso que está sendo muito utilizado como ferramenta nas escolas do mundo todo e que vem apresentando resultados excepcionais, desde o campo da cognição até o campo da interação social, da criatividade, da abstração e da reflexão. Então, se por acaso você tem uma criança ou se você quer incentivar os seus alunos na prática da meditação, eu sugiro que você comece a praticar a meditação. Eu sugiro que você comece a conhecer mais sobre a temática da meditação dentro da perspectiva laica e científica.
para que isso seja apresentado como uma temática que tenha um fundamento mais científico, que tenha um fundamento mais racional e mais sensato. Isso não isola a manifestação religiosa ou espiritualista da prática da meditação, mas não quer dizer que toda a prática da meditação esteja atrelada a essa condição. Então fica aí as primeiras perguntas, eu espero que tenha sido claro. Se por acaso tiver alguma outra pergunta, podem fazer aqui abaixo do vídeo que eu vou tentar responder para vocês. Nos nossos próximos vídeos nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as especificidades da prática da meditação, tendo como parâmetro o conceito laico, científico e analítico. Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha com seus amigos, principalmente porque é uma prática que está sendo muito disseminada hoje em dia nas diversas mídias nos quais nós estamos associados. É importante a gente divulgar aquilo que nos faz bem e nos faz progredir, tá ok? Até o próximo vídeo.